Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau. Muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso, por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca? Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha 2 irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta.
Por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a arca da aliança e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagom, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas. E portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau. Muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso, por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca?
Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha 2 irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta: por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento, da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a Arca da Aliança, e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso,
O propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagon, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas, e portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau, muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso, por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca? Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha dois irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim,
Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta: por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a arca da aliança, e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagon, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas, e portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus,
você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau. Muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso, por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca? Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha 2 irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então,
a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta: por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a arca da aliança e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagom, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas, e portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau, muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso,
Por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca? Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha 2 irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta: por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a Arca da Aliança
E o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagon, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas, e portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau. Muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso, por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca? Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha dois irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então,
Aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta: por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a Arca da Aliança, e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagon, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas, e portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal,
Inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau. Muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso, por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca? Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha dois irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá,
cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta: por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a arca da aliança, e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagom, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas. E portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco, totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá. Ele era filho de Abinadab, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa, logo após as calamidades que atingiram os filisteus. Mas o que chama atenção na história de Uzá, obviamente, é o fato de Deus tê-lo ferido. Eu sei que dizer que Deus feriu ou matou alguém pode parecer uma afirmação estranha para aqueles que se esquecem que Deus é o dono da vida, e Ele a dá e a toma, como bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém. E isso não faz de Deus injusto ou mau. Muito pelo contrário. Histórias como a de Uzá são provas de que Deus é plenamente justo e santo, tal como Ele é também plenamente misericordioso, bondoso e amoroso. Um atributo divino definitivamente não anula o outro.
Mesmo assim, muitas pessoas questionam a severidade do juízo de Deus contra Uzá. Será que a punição divina foi desproporcional contra ele? Simplesmente ter tocado na arca tentando segurá-la foi um erro tão grave assim? Além disso, por que Uzá morreu ao tocar na arca, se antes dele os filisteus também fizeram o mesmo, e a Bíblia não fala de nenhum filisteu sendo imediatamente morto ao tocar na arca? Se você tem alguma dificuldade em compreender essa história, assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quem foi Uzá na Bíblia e entender por que ele foi castigado por Deus. Como já foi dito, Uzá era filho de um homem chamado Abinadab. De acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha 2 irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos também voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. E depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento brusco que fez com que a arca pendesse. E foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Dessa forma, o texto bíblico diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. E por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele até teve medo do Senhor, e naquele momento ele desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Mas aqui surge uma pergunta. Por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? Bom, o texto bíblico do 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. De acordo com o livro de Números, capítulo 4, nós sabemos que Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, que era a família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre seus ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. É isso mesmo, o povo da aliança
estava tratando a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento, da mesma forma como povos pagãos a trataram. Mas nesse ponto, muita gente não entende por que Uzá morreu ao tocar a Arca da Aliança, e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagom, foi humilhado ao ter sua cabeça despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. E por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas, e portanto parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Agora eu quero saber nos comentários se você já conhecia a história de Uzá na Bíblia. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Arca da Aliança para que você possa compreender melhor o seu significado na Bíblia. E também, se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.